Olá, boa noite a todos. Primeiro dia útil de 2022. Seja bem-vindo ao novo ano. Hoje é segunda-feira, 3 de janeiro. Veja agora os destaques aqui no Segunda Edição. Depois das festas, a preocupação. Em uma semana, casos de Covid aumentam 1.500% no estado. Fique atento. Gasolina mais barata. ICMS reduz e desconto deve parar nas bombas. Mas quando? A gente responde. Mais calorão e temporal. Tem alerta da meteorologia. A previsão do tempo é já já. É só por São Pedro na causa, gente. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E nós começamos o primeiro SBT Rio Grande, segunda edição do ano, com um alerta importantíssimo e na área da saúde dos gaúchos. Olha, a última semana do ano passado, os casos de Covid-19 tiveram um aumento, gente, de 1.500% aqui no Rio Grande do Sul. Vamos saber agora os detalhes ao vivo com a Yasmin Luz, saber se os especialistas mantêm o mesmo alerta, se as situações de cuidado, precauções, sintomas alteraram em função da variante Ômicron. Yasmin Luz, feliz ano novo, minha amiga. Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Um feliz 2022 para ti, a todos os telespectadores do Segunda Edição. Mas a gente fala sobre esse levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que nos mostra que a pandemia ainda não acabou. O número de casos subiu na última semana do ano de 438 para 6.934. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, 1.500 casos de Covid-19 foram confirmados desde o início da pandemia. Atualmente, a preocupação é a variante Ômicron. Aqui em Porto Alegre, já temos a confirmação, Chemali, de 84 casos, então, da variante Ômicron. Eu conversei com o diretor da Vigilância em Saúde, o Fernando Ritter, e ele disse que mais de 50% dos casos das novas testagens aqui em Porto Alegre são da variante Ômicron. E, Chemali, essa variante tem uma preocupação nos especialistas porque ela tem um alto poder de contaminação. Vamos ouvir. É uma variante que transmite muito facilmente. Muitas pessoas estão assintomáticas ou com sintomatologia leve, então a gente reforça. Quem apresenta algum sintoma, por favor, não aglomere, não entre em contato com pessoas, porque poderá ser um potencial transmissor dessa nova variante e contaminar mais pessoas. Bom, Chemali, a boa notícia é que, apesar desse número de casos que vem acelerando, o número de internados não. Hoje a gente tem 30 pessoas confirmadas com Covid-19 internadas aqui em Porto Alegre e a recomendação segue sendo o uso de máscara, álcool gel e também o distanciamento. Vamos falar sobre vacinação porque ela continua, viu, Chemali? Porque a melhor forma de sair dessa pandemia é se imunizando. Claro. Aqui em Porto Alegre, a vacinação contra a Covid-19 acontece nesta terça-feira em 50 pontos, ou seja, só acessar o site da Prefeitura e ver qual o local mais perto. E falando sobre o calendário vacinal, a aplicação da dose de reforço da vacina da Janssen para quem tomou a primeira dose até o dia 4 de novembro e para os vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até o dia 4 de setembro, ou seja, pessoal, procure se vacinar, que só assim a gente vai sair dessa, Chemali. Sem dúvida, Yasmin, obrigado pelas informações. Tá aí, gente. Doutor Fernando Ritter ali fez o alerta, né? Qualquer situação fora da normalidade, uma dor de cabeça, uma indisposição, um estado febril pode ser sim um sinal de alerta. Se mantenha afastado das outras pessoas, né? Fale com seus familiares, né? Evitem aglomerações e se algo for progredindo no sentido de realmente desconfiar de uma pandemia, né, da infecção, busque posto de saúde, busque as farmácias, faça o teste
E aí, se caso for confirmado, fique em isolamento. Eu sei que a vacina nos trouxe uma segurança muito grande, mas a pandemia ainda está aí do lado de fora e cresceu muito rápido e a gente precisa controlar. Ainda não se sabe, né, se essa variante Ômicron vai evoluir para uma situação mais grave. Por enquanto, não. Graças a Deus. E olha, o início de 2022 chega com uma notícia de redução no preço da gasolina, era o que todo mundo queria. Desde o dia 1º de janeiro, a alíquota do ICMS dos combustíveis baixou. Vamos entender como é que vai funcionar esse processo no nosso bolso, no bolso do consumidor. Luciane Coman está na redação hoje. Feliz 2022 para ti também, Lu, para todos nós. Boa noite. Boa noite, Chemali. Feliz ano novo para você, para o pessoal que está em casa. Pois é, uma boa notícia, né? Como é que vai funcionar? O valor do litro do combustível pode cair até 44 centavos. Por quê? Porque o ICMS, que era 30% sobre combustíveis, caiu agora desde o dia 1º de janeiro para 25%. Voltou para o patamar lá de 2015, na época do governador Sartori, e que acabou elevando as alíquotas por causa dos problemas financeiros dos cofres públicos aqui no estado. Bom, o que muda? A gente vai ter essa redução, já está valendo nas distribuidoras. Agora, até chegar ao consumidor, quando vai chegar? A qualquer momento, não tem uma data fixa. Isso depende dos postos de combustível ter que renovar os seus estoques. Claro, né? Então, assim, esse valor, na verdade, ele é cobrado das distribuidoras, que então vendem para os postos de combustíveis. Hoje, o valor médio do litro da gasolina comum aqui em Porto Alegre está em torno de R$ 6,89. A gente pode chegar a ter aí uns R$ 6,45, R$ 6,40. É bastante até a redução, a gente pode ter uma economia aí de R$ 20 na hora de encher o tanque. O Procon já de olho, porque quando baixa é imediato, né, Chemali? Agora, perdão, quando aumenta é imediato. É em 24 horas, do dia para noite, né, Lu? E aí, do dia para noite. Baixa, tem essa coisa, não, tem que renovar estoque e aí repassar. Bom, aí o Procon já avisou que lá no dia 15 de janeiro, a partir dessa data, vai fiscalizar os postos para ver se eles estão repassando a redução ou não. E a gente conversou com o diretor do Procon, que explicou uma forma muito simples dos consumidores procurarem o menor preço da gasolina aqui em Porto Alegre. Vamos ouvir. Em primeiro lugar, a utilização do aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, que é um aplicativo gratuito do Procon estadual, pode ser baixado gratuitamente, e ele permite que você identifique os preços a partir de um GPS, identificando qual o posto de combustível mais barato, mais perto da sua casa. Então, a livre concorrência entre os postos, a busca do consumidor por um preço mais adequado sempre é a melhor alternativa e isso continua valendo. E, Chemali, esse aplicativo ele vale para todo o estado. A gente só deu aqui o exemplo, né, da gasolina aqui de Porto Alegre. Usuários iOS, Android podem baixar, eu uso, né, faço essa pesquisa aonde tem o menor preço. E para tirar qualquer dúvida ou fazer denúncias para o Procon, é possível ligar para o telefone que está na tela, 51-3287-6200. Tá aí o telefone, é possível tirar dúvidas, fazer denúncias. Esse número também vale como WhatsApp. Então, a gente fica no aguardo, né, Chemali? Quando vai chegar ali na bomba essa redução? Tomara que os empresários façam a sua parte, né, Lu? Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Lu Coman, direto da redação. Agora o assunto é esporte. Olha, começa o ano novo da dupla Grenal. Tem gente querendo ficar e tem gente chegando de mala e cuia. Assunto pro Matheus Schenck. O primeiro dia útil do ano. Ei, tira essas cenas de praia daí. Tá, por enquanto, cena de treino pra dupla Grenal só arquivo. Ou... que isso? Douglas Costa treinando no meio das férias? E com calção do Grêmio ainda? É isso aí, o Meia e o Grêmio vão conversar semana que vem. E, segundo o presidente Romildo Bolzan, o Douglas quer ficar, mas vai ter que baixar os custos. No Inter tem gente vindo. O Meia Nicão, do Atlético Paranaense, autor do gol do título da Copa Sul-Americana, tá para chegar. Contrato de 3 anos para ele. Já o atacante Wesley Moraes também tá perto. Vem por empréstimo de 1 ano, vindo do Aston Villa da Inglaterra. Chegadas e possíveis permanências? O que será que o Brick da Bola nos traz para 2022, hein? Tá só começando, tá esquentando.
Olha, agora a gente tem uma notícia que vem do interior gaúcho. Uma briga entre comunidades indígenas bloqueou a ERS 330 em Redentora, região noroeste do nosso estado. Foi no final da manhã de hoje. Olha a briga, gente. O cacique eleito para a gestão de 2022 até 2026 foi agredido com pedradas ao chegar na aldeia da região. Apoiadores do ex-cacique e do atual chefe da tribo, recém-eleito, entraram em confronto. Olha só os tiros, né? Bastante tensão ali. O comando rodoviário e a brigada militar foram acionados. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves e a rodovia ficou bloqueada por 4 horas. Depois, liberada para o trânsito novamente. O início do ano e conflitos indígenas na região noroeste que concentra as principais tribos aqui do nosso estado. E a Polícia Federal e as polícias aqui do nosso estado precisam ficar de olho vivo nesse conflito, nessa tensão que envolve aí a liderança dessas tribos. E olha, ano novo, falando em briga, em pancadaria, teve gente que resolveu começar 2022 arrumando confusão e das brabas, hein? É o destaque que abre o nosso Giro de Notícias. As cenas de selvageria aconteceram na manhã do dia 1º de janeiro na Praia de Atlântida. Além de brigas generalizadas, jovens arremessaram garrafas uns nos outros no meio da rua. Alguns carros foram atingidos. Não há registros de feridos. Outro fiasco, mas dessa vez em São Francisco de Assis. Frequentadores de uma festa do clube assisense se envolveram em uma confusão com pessoas que já estavam na rua. O resultado foi uma briga generalizada em frente ao clube. A Brigada Militar desconfiou e começou a perseguir um Peugeot preto na RS 471 em Canguçu. O carro bateu em um barranco. Dentro dele estava um novilho vivo e amarrado. O animal foi encaminhado para a Associação Rural de Canguçu, que deve devolver ao proprietário. O motorista fugiu a pé. É o velho abjeato aqui no nosso estado. E olha, a gente fala agora sobre aquela ação que mobilizou as polícias nos últimos dias do ano aqui na região metropolitana, lembram? Foram identificados os criminosos que acabaram mortos ao entrar em confronto com a Brigada Militar. Isso durante as buscas na região das Ilhas. Uma tensão tremenda, gente. Foi depois do assalto a um carro forte que abastecia um caixa eletrônico em um supermercado de Guaíba. Luciane Coman tem as informações, Lu. Olha, Chemali, os criminosos mortos são Alexandro Rodrigues e Emerson da Silva Jerome. De acordo com a polícia, eles têm uma extensa ficha criminal, como roubo, homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, receptação, enfim, uma lista bem grande. Lembrando que no dia 29 de dezembro, esse grupo fortemente armado atacou um carro forte num supermercado lá de Guaíba, fugiram com malotes de carro, depois ainda usaram barcos. A perseguição encerrou aqui na região das Ilhas de Porto Alegre com o apoio aéreo da Brigada Militar. 2 bandidos foram presos, um apareceu morto, afogado, esse ainda sem identificação. Alexandre e Emerson morreram em confronto com a Brigada Militar e ainda tem um, a princípio, Chemali, que está foragido e não foi localizado. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Tá aí a polícia ainda fazendo a investigação, conectando as pontas desse assalto que, olha, envolveu muita gente, o aparato da Brigada Militar que fez o pronto enfrentamento a essas quadrilhas especializadas. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, vem temporal pela frente. Tem alerta da meteorologia para todo o estado. E ainda, as opções de lazer para quem precisa suportar o Forno Alegre. Yasmin Luz. Chemali, a partir de amanhã, os porto-alegrenses terão mais alternativas para enfrentar esse calorão. Eu conto depois do intervalo. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha, quem não vai para a praia, para o litoral norte, para o litoral sul, acaba buscando alternativas para se refrescar desse calorão todo, o nosso chamado Forno Alegre. Pois a Yasmin Luz foi se refrescar também e nos mostra agora uma dessas opções bem pertinho, ainda na capital gaúcha. Roda aí. O nublado do céu não intimidou a população. Com a temperatura perto dos 40 graus, uma opção para espantar o calorão do domingo foi a Praia do Lami. Esta paulista veio pela primeira vez e aprovou o local. Essa é a primeira vez que eu venho, é água doce.
Muito boa, clarinha, transparente a água, muito gostosa. Esta praia de Água Doce, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro de Porto Alegre, se torna um ponto de encontro. Sozinho ou em grupo, a diversão é garantida. Nem cachorro, nem cavalos ficam de fora. É um lugar bom para vir, ver a família, bastante família, pessoal, gente boa para vir. É uma praia onde as crianças podem se divertir, ficar tranquilo. É uma praia rasa, que não é fundo, não traz grande perigo para as crianças. A água limpa não é força de expressão, dá para enxergar os pés caminhando pela beira. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, dos 6 pontos analisados no Lami e no Belém Novo, 5 possuem águas próprias para banho. Aproveitar a folga, aproveitar a praia, tudo perfeito. Assim como as praias do litoral do Rio Grande do Sul, o Lami tem restaurantes, banheiros e duchas. É o lugar ideal para quem deseja descansar e aproveitar o verão sem sair da capital dos gaúchos. Mas que barbaridade! E olha, não foi força de expressão quando eu disse que ela foi se refrescar, né, Yasmin? Agora, conta pra gente, amanhã, a partir de amanhã, tem mais uma opção para o pessoal escapar desse calorão todo aqui em Porto Alegre, Yasmin. Olha, Chamali, se ontem eu fui pro Lami, eu acho que amanhã eu vou em uma dessas 3 piscinas públicas que estarão disponíveis para o uso da população aqui em Porto Alegre. O uso é gratuito a partir das 8h30 da manhã até às 6h30 da tarde. São centros comunitários, entre eles o 1º de Maio, a Vila Engá e o Parque Madepinho. Como eu disse, eles ficam abertos até às 6h30 da tarde. Essa abertura, Chemalha, ela foi autorizada mediante algumas medidas de combate ao coronavírus. Entre elas, o uso obrigatório de máscaras nas áreas comuns e também espaçamento nas filas. O número de pessoas no vestiário também vai ser reduzido, vai ser controlado, restrito. E ao longo do mês de janeiro, mais 2 espaços, 2 unidades devem abrir nos centros comunitários Secores e Secoflor. Oficinas de hidroginástica, dança, natação e banho livre devem ser oferecidas, ou seja, mais uma opção para espantar o calorão de Forno Alegre, Chemai. As piscinas fazendo sempre a alegria da gurizada. Agora, Yasmin, Porto Alegre hoje teve uma máxima de 35 graus. Eu sei que tu tá aí num dos pontos, né, um cartão postal da cidade, a Orla do Guaíba. O pessoal começou o primeiro dia útil do ano também fazendo esporte, tentando se refrescar. Qual é o termômetro desse momento, minha amiga? Olha, Chemali, bem diferente do que no meio-dia, que marcava 32 graus, sensação térmica de 36. Agora tem até uma brisa, um ventinho gostoso. E o Cris vai mostrar, o pessoal tá se divertindo aqui, porque tá gostoso o clima, muitas pessoas vêm tomar chimarrão no final da tarde. E essas altas temperaturas que estão torturando os gaúchos, né, Chemali, facilitaram a ocorrência de temporais na tarde de ontem. E é por isso que a gente chama agora a meteorologista Estael Cias, que vai nos explicar o que aconteceu. Boa noite, Estael. Olá, muito boa noite. Os temporais do final de semana tiveram como causa principal o combustível que era abundante, o calor. A temperatura passou de 40 graus em diversos municípios, com máxima de 42 no município de Feliz. O calor associado à umidade formou nuvens carregadas e trouxe vendavais com rajadas ao redor de 100 km por hora, que trouxeram destruição para o município de Bom Retiro do Sul. E, por outro lado, também trouxeram chuva forte. Em alguns bairros de Porto Alegre, o volume de precipitação foi de 24% da média de todo o mês de janeiro. E a expectativa é de mais temporais nesta terça-feira. O quadro é de alerta, porque uma frente fria vai avançar, vai encontrar a temperatura ainda muito alta, entre 36 e 38 graus na metade norte do estado. E tem alerta aí para chuva forte, risco de queda de granizo, mais vendavais e muitos raios que, especialmente da tarde para a noite, devem se espalhar pelo território gaúcho. Tá certo, Estael. Obrigado pelas informações. Como eu disse no início, só São Pedro na causa, gente. É muito calor, vem um temporal, vem essa tromba d'água e às vezes provoca estragos. Eu sei que no interior, nas lavouras, ela tá fazendo falta.
E é exatamente esse assunto. A gente vai falar de um problema antigo da cidade, aqui da capital gaúcha, porque 26 bairros das zonas leste e nordeste aqui de Porto Alegre ficaram sem água depois de danos na estação de bombeamento São Manuel. Esses reparos seguiram durante todo o dia de hoje e a previsão é de que o abastecimento seja restabelecido, ou seja, normalizado aos poucos já na próxima madrugada. A estação ficou sem energia elétrica durante o temporal de domingo à tarde e uma tubulação interna rompeu abaixo do nível do solo. Agentes aí do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, precisaram escavar e remover o piso do local para resolver esse problema. Eu sei que o prefeito conhece a cidade como a palma da mão, mas esse é um problema que todo verão, as partes mais altas, especialmente Zona Leste e Zona Norte, Extremo Sul também, acaba ficando sem água, sem o fornecimento. Então, prefeito, é um ano novo começando e o seu olhar mais atento para esse tipo de situação, especialmente das pessoas que mais precisam. E olha, a gente vai falar agora de um assunto que deixa a educação em luto aqui no Rio Grande do Sul. Será enterrado amanhã o professor e historiador Voltaire Schilling. A Luciane tem uma grande perda para a cultura, né, Lu? Tem as informações aí do velório, da despedida do professor Voltaire, Lu? Pois é, Chamali, o professor ele tinha 77 anos e faleceu em decorrência de uma embolia pulmonar que acabou originando uma parada cardíaca. Lembrando que o Schilling, ele tem uma história incrível, né? Aqui no Rio Grande do Sul, era formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, deu aula em várias instituições por quase 50 anos, foi diretor do Memorial do Rio Grande do Sul, publicou 20 livros, milhares de artigos, colaborou com inúmeros veículos de imprensa e em 2008 ele foi eleito membro da Academia Rio Grandense de Letras. E em 2013 ainda recebeu do governo da França a Ordem Nacional de Mérito do Grau de Cavalheiro. E o velório acontece nessa terça das 10 ao meio-dia, Chamali. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações, Lu. Fica aqui o nosso, todo o nosso abraço à família, aos amigos do professor Voltaire Schilling. Voltamos amanhã às 7h20. Um bom início de semana de 2022 para todo mundo. Tchau, tchau.